Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Segurança Pode. Esse podcast dedicado a você que é prevencionista, você que busca conhecimento, você que está sempre elevando o nível dos seus treinamentos. Aqui o conteúdo é muito bom, sempre vai contribuir para esse seu desenvolvimento. Hoje eu vim, no oferecimento da MA Consultoria, falar de um tema extremamente importante. Estamos na Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro, e vamos, claro, falar um pouco sobre segurança no trânsito com um convidado que já veio aqui, já participou, já tem um episódio, e hoje ele volta porque a sua história tem vínculo com o trânsito e nós vamos abordar aí a segurança no trânsito dentro dessa semana com o Eduardo. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Boa tarde para todos, né? À sua disposição. Vamos falar então de Semana Nacional do Trânsito. Na Semana Nacional do Trânsito, vamos falar de segurança no trânsito. É um tema extremamente importante, né? Seu mundo gira em torno disso, né? A gente precisa da segurança, precisa trabalhar de forma a evitar os acidentes. Os acidentes acontecem, a gente sabe disso. E tem um trabalho que você desenvolve nesse sentido, né? Então, na verdade, a gente está aqui, né, na questão da prevenção, estimulando o não acidente, né, para a preservação da vida. Mas eu trabalho na ponta do pós-acidente, né? É verdade. Depois que é registrado um acidente, onde é colocado os danos estruturais no veículo e as classificações de multa. Então, vamos falar um pouco sobre isso, para orientar que é um procedimento que não é novo, mas que muita gente desconhece. Que é importante conhecer para, além do susto do acidente em si, né, que corre o risco de mexer com vidas e tudo, mas tem a questão também do patrimônio, que você pode estar aí sem saber perder seu patrimônio, seu veículo, às vezes uma batida simples e tudo, mas que é registrado um dano que, na verdade, não foi esse dano que ocorreu, né? Verdade, verdade. Eu quero começar o nosso papo te perguntando, na verdade, eu quero que você dê a sua opinião sobre a Semana Nacional do Trânsito, uma semana dedicada. Essa campanha é do governo federal, ela está vinculada aos órgãos de trânsito, e a ideia é todo o país se mobilizar nessa semana para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência. Esse ano tem um tema específico que envolve a redução da velocidade e a segurança dos motociclistas. Eu quero que você comece me dando a sua opinião sobre essa semana. Você vê com bons olhos? Você acha necessário? O que você pensa disso? Eu acho extremamente importante, vejo com bons olhos, que o objetivo é esse mesmo, conscientizar, né, as pessoas, que conduzem os veículos a dirigir numa velocidade de segurança, né, para que ideal é que não ocorresse batidas e tudo, mas quando ocorrer, isso aí não seja motivo de que danifique só o veículo e não você tenha o fato de acontecer vidas aí sendo perdidas, né, por causa de excesso de velocidade. Exato. Então, é importante conscientizar na questão da direção, que o motorista tenha consciência, que ele tenha condição de estar dirigindo ali um veículo, né, sem fazer uso de entorpecentes, né, de bebidas e tudo para agravar mais isso, que ele esteja andando em um veículo que tenha condição mesmo, qualidade e condição de estar desenvolvendo ali, que a gente também tem pistas, né, rodovias que dê essa condição também para nós, né, como pessoas que estão ali, transeuntes ali que não querem estrada. Então, assim, é um somatório de coisas, mas que está provado aí também que a maioria dos acidentes que ocorrem é mais por questão mesmo de negligência ou imprudência do motorista. Verdade. Então, isso aí acho que é extremamente válido. É uma soma de elementos, né? Sim. A gente, quando fala de trânsito, a gente fala de pessoas, animais e veículos em circulação, né? A definição do Código de Trânsito Brasileiro sobre trânsito. E temos hoje eu trabalho com trânsito, né? Direção defensiva há muitos anos, e o que eu percebo? Um aumento muito grande da frota. Hoje, em relação a anos anteriores, porque o poder aquisitivo do brasileiro melhorou um pouco,
talvez as condições de financiamento. Fato é que hoje a gente tem muito mais veículos circulando. Você percebe esse impacto aí ao longo dos anos? Até em relação aos acidentes, né? De uma forma ou de outra, você tem um certo vínculo com os acidentes. E esse aumento da frota, isso é um fator que a gente deve dar atenção e preocupar? Realmente, em função aí, né, dos incentivos que tem, né, para aquisição de veículos automotores, da própria vida que se apresenta hoje em dia, né, dessa facilidade, né, que a coisa evoluindo muito. Então, assim, sempre aquela pessoa tem aquele automóvel dela, nem que seja para o fim de semana. Exato. Mas a frota tem aumentado muito, né? A frota tem aumentado muito e isso aí, em consequência disso, os acidentes também, infelizmente, aumentam também, né? Então, mas é isso, dá para perceber, sim, que hoje em dia o aumento da frota E além disso, tem a questão da manutenção também dos veículos que estão sendo bem feitas, e aí prolonga um pouco a vida útil do veículo transitando, né? Então, tem um veículo aí de 20 anos circulando aí que está em perfeitas condições, quando tem uma boa manutenção, né? Verdade. E também os próprios motoristas, né? Então, tem muita gente aí já com a idade avançada, mas que tem uma saúde plena e a pessoa com aqueles exames periódicos tem condição, saúde plena para estar conduzindo esse veículo. Então, com isso, a consequência disso é aumentar o número de veículos que circulam. Né? Verdade, você falou de algo interessante, né? A expectativa de vida está bem elevada, né? Uhum. E, consequentemente, vamos dirigir mais tempo. Vamos dirigir mais tempo, né? Eu gosto de dirigir, minha vida sempre foi muito voltada para a autoescola. Eu quero dirigir enquanto eu tiver vida. Eu gosto de pegar um carro e sair dirigindo. É muito saudável isso e é bacana, né? E é sobre saúde, né? Você está bem física e psicologicamente, você pode dirigir até... Pode, está enxergando bem, está pleno ali com as suas condições motoras e tudo, por que não? Está conduzindo o seu carro ali, cuidando bem da manutenção, e é isso, né? Não precisa ter maior de 18 e não tem limite para dirigir. Não tem um limite máximo, né? O código não limita. Né? Não limita. É importante ressaltar, o código ele determina, a partir dos 65, uma periodicidade menor de renovação. Mas enquanto você estiver renovando e sendo aprovado nos exames, está apto a dirigir, né? Verdade. E isso é um fator interessante, né? O pessoal fala muito de reflexo depois de uma certa idade e tudo mais. As pessoas precisam se preocupar realmente em entender a autoavaliação, né? Até quando ela está em condições de estar bem. Para não colocar o trânsito em risco, mas é fato que, aí quando a gente fala da expectativa sendo elevada, isso vale para todos os quesitos, né? Então, o idoso hoje, eu acho que tem até que mudar aí essa faixa etária, né? 60 anos já é idoso, 60 anos já o povo tá jovem. A expectativa de vida subiu muito, né? 79 Porque tá tendo qualidade, né? Tá tendo qualidade, a pessoa chega plena. Exato. E pior do que a idade é realmente a pessoa ser jovem e não se cuidar. E perder o reflexo por causa de uma droga, por causa de uma bebida. E aí sai alcoolizado aí dirigindo, fazendo um monte de besteira, né? E isso é que é pior. Então, assim, tem que combater esse tipo de coisa. E são acidentes muito graves, né, que acontecem quando a imprudência está associada. E o tema da Semana Nacional do Trânsito, falar sobre velocidade, eu acho interessante. Estamos em Belo Horizonte, esse episódio aqui acaba rodando o Brasil todo, mas 2 acidentes me chamaram a atenção aqui em Belo Horizonte recentemente. E um dos carros, o carro partiu no meio. O motor foi parar do outro lado e o carro todo destruído. Não dá nem para identificar que carro que é. E o motorista veio a óbito. E agora, semana passada, um rapaz até fazia estágio numa emissora de TV, a namorada também. O acidente foi grave, ele... Até pela última notícia que eu vi, teve as 2 pernas amputadas e está em estado grave, e a namorada morreu. Mas ela morreu por descer do carro e sofreu um choque. O carro bateu no poste. E, inclusive, dentro dos treinamentos que a gente faz, a gente tem a NR10, a gente orienta muito sobre isso, né? Até na direção defensiva, você trabalha muito isso. Quando bate em poste, não desce do carro, né? A ideia é não descer, justamente porque pode ter energia e ao descer você vai, né, ser a ponte ali que vai conduzir essa energia. E parece que foi o caso dela. Mas velocidade sempre associada, madrugada,
Não sei no caso desses últimos, mas o anterior tinha uso de álcool. Ou seja, sempre é um ponto para a gente avaliar, né? Essa questão da velocidade, inclusive a gente tem, né, os estudos, né? Não é por acaso que existe a sinalização para você andar naquela velocidade a 60, pode andar a 80, pode andar até um pouco mais, evitar andar uma velocidade alta, porque são vias que às vezes se cruzam, perigosas, né? Então quer chamar atenção. E o que a gente vê hoje aí é uma coisa recente aí que eu até assustei. Eu estou dirigindo um motociclista me cortando pela direita, mas assim, eu assustei e pegou no meu ponto cego ainda. E aquela coisa, se eu tô de carro, se eu bato nele, o motociclista vai sempre ser prejudicado, né, numa colisão. Sim. Porque ele está ali com o corpo dele exposto, né? A gente ainda tem uma defesa ainda daquela lata que envolve o veículo ali, que até chegar em você, e se você está andando devagar, então, mas ele, qualquer batida, ele vai sentir, né? E aí quebra uma perna, quebra um braço, cai, ou bate a cabeça, né? E ele é alvo da campanha, né? Alvo da campanha. Então, assim, é isso, né? Os motociclistas tem que trabalhar nisso, na conscientização deles, né? Porque eles ficam assim na correria aí, eu sei, a gente sabe que hoje em dia a pessoa às vezes trabalha o dia todo e pega uma motocicleta para fazer uma entrega, né? Um extra e tal, porque é isso, está pensando em prosperar, crescer, ou está na correria mesmo, das dificuldades do dia a dia, está tudo bem, mas ter consciência, né? Subiu em cima de uma moto e falou assim, aqui eu tenho que ter consciência, porque respeitar. E não sair aí com uma velocidade abrupta, cortando pela direita, porque se ele encosta no automóvel, dá uma colisão, aí ele vai cair lá, pode machucar, e aí vai ficar parado um monte de dias, né, em função disso, porque a moto é mais frágil, e a vida humana de um motociclista tá ali naquele momento está mais exposta do que de uma pessoa que está um motorista dentro de um carro, né? Verdade. Então, assim, a gente vê muito, nós vamos falar depois das colisões aí, que são pequenas montas, né, que às vezes amassou um capu e tudo, mas amassou um capu por quê? Porque o motociclista que bateu. Para o carro foi uma pequena monta, mas para a motocicleta não foi pequena monta, foi um acidente grave, entendeu? Porque é complicado, né? Então, assim, isso é coisa que a gente tem que atentar para essa conscientização de preservar a vida, de chamar atenção e preservar a vida de qualidade, né? A vida não é só o oposto da morte, não. É questão da pessoa ter qualidade de vida. Verdade. Porque senão ela machuca, às vezes ela quebra uma perna, quebra um braço, ela vai ficar muito tempo parada e aí às vezes recupera, vai ter sequela daquele tipo de acidente, né? Verdade. E aí a pessoa fica parada, aí tem questão psicológica, baixa moral, às vezes a família depende do trabalho dele na luta do ganha-pão do dia a dia, né? Então, assim, a pessoa, né, é muita informação, mas se subisse na motocicleta com essa consciência, que tem muita gente que tem, a pessoa ia mais devagar, né? É verdade. Porque a gente vê muito aí as mudanças, né? A frota cresceu muito. Hoje você vê muita mulher como motociclista, não é isso? Bacana ver isso. E as mulheres, a maioria delas são conscientes. Entendeu? Elas põem ali o capacete, aliás, vão naquela velocidade, é isso, e tá lá devagar, não adianta ficar nervoso, não, porque ela vai andar, ela vai respeitar. Agora tem uns que entram fazendo, motocicleta fazendo zigue-zague, aí bate no farol de um, para-brisa do outro, encosta na lataria, aí retrovisor, aí aquela confusão e gera aquele estresse no trânsito, né? Verdade. Então, assim, mas é isso, é a consciência de a velocidade, ela está diretamente relacionada ao impacto dos danos que vai causar no veículo, na motocicleta e no ser humano. Entendeu? Antes de você falar dos danos, que é um ponto importante, você falou de algo aí que me fez pensar realmente, né? Você trabalha com reclassificação de monta e, de fato, às vezes para o carro é pequena, mas por que aquilo aconteceu? Quem foi o causador, né? Pode ser um pedestre atropelado, pode ter sido um motociclista. Mas antes de você entrar, você vê necessidade de uma educação diferente para esse público motociclista, por exemplo? Eu sempre trabalhei com legislação de trânsito, direção defensiva, sempre a gente enfatiza muito o jovem. O jovem, por natureza, é mais imprudente. Isso é da essência. O jovem, né, o mundo não vai acabar, a vida não vai acabar. Então, 18, 20 anos é o momento em que, habitualmente, eles vão imprimir mais velocidade, vão beber e dirigir, é a parte louca. Segura até diferencia a taxa por idade.
Depois de uma certa idade, a gente vai ganhando maturidade. E isso vai fazendo com que algumas coisas mudem, dentre elas, a gente vai ficando mais consciente. Para esse público, que é o... Porque o tema da campanha é falar de velocidade e do motociclista. E aí eu vejo o jovem nos dois lugares. Lógico que não é só o jovem que imprime alta velocidade, mas sim é um público que está totalmente dentro deste perfil. E o motociclista, que se acidenta todo dia, igual você citou, corta pela direita, são os jovens. Tem um público mais velho que está na moto hoje, está fazendo o trabalho e entrega? Tem. Mas a maioria é a turma mais jovem. Ou seja, o jovem, na minha visão, se enquadra como um público-alvo principal nas duas questões que a campanha traz. Tanto a velocidade quanto o motociclista. Você vê que a gente poderia ter algo diferenciado para esse público? No sentido de conscientização mesmo? Eu até quero, assim, falar sobre isso aqui, que eu falei dessa questão do motociclista cortando pela direita, mas a gente sabe que as causas dos acidentes de trânsito não são só responsabilidade deles. Longe disso, né? Que a gente vê muito motociclista, que eu recebo muito boletim de ocorrência, motociclista me procurando para a questão da monta da moto, mas a gente vê em determinados casos que o pessoal às vezes não respeita muito o motociclista, tem aquela questão técnica mesmo do ponto cego, que ele existe. O ponto cego é uma realidade. Verdade. Entendeu? Então, assim, eles são prejudicados nessa questão, né? Que o ponto cego para um outro automóvel é bem mais difícil do que para uma motocicleta. Verdade. Então, assim, mas tem muita gente boa aí que tem consciência, né? Que respeita as leis e tudo, e às vezes são prejudicados por a falta de consciência de um outro, né? Então, assim, isso é importante deixar aqui registrado para não achar que eu estou aqui criticando o motociclista sozinho. Não, os acidentes têm responsabilidades, todos, elas são por atos inseguros, condições inseguras, às vezes o motociclista está por outro motorista que causa, às vezes é por condições inseguras de pista, às vezes está chovendo, às vezes tem essas coisas que eu tenho que levar em consideração. Mas como um público grande hoje em dia, pela modernidade que a vida está, né? iFood, não sei o quê. Então, assim, todo mundo está nessa agilidade aí, utilizando esse serviço deles, que são bastante interessantes. E tem os motociclistas também que andam por deslocamento mesmo de trabalho, outros por passeio, não importa. Mas é um número altíssimo, né? Quem ia ver aqui em Belo Horizonte, né, que a gente é daqui, sim, há 30 anos atrás, que você parasse no semáforo e tivesse aquela faixa que tem na frente para os motociclistas, e ali fica lotado de... Bolsão, se eu falar de aumento de frota, né, você vê, aquilo ali é uma coisa... faz aquela faixa ali, fica lotado de motociclista. Verdade. E aí você também está andando, aí tem um monte de motociclista indo entre um carro e outro, né? Então, assim, isso acontece muito. Então, assim, uma campanha voltada para eles, eu acho que é super importante, né? Porque a maioria deles são jovens, pois são pessoas trabalhadoras, são pessoas pais de família, são filhos, são pessoas que estão na faculdade, que estão estudando, que estão na luta do dia a dia. Então, assim, eles merecem ser olhados, né, ser olhado uma campanha que favoreça eles, tanto a eles em si, na consciência de reduzir a velocidade, evitar de cortar pela direita, quanto de nós que não temos motocicleta, mas que temos que entender que existe, na grande maioria, eles estão ali, respeitar, dar passagem, entender, entendeu? E ser calmo também, essa coisa da conscientização do trânsito em si. Então, assim, eu acho super válido, porque só nessa campanha, a educação é a mudança do mundo, né? A gente só consegue melhorar os índices, reduzir bastante os índices, ele passa pela educação, não tem outro caminho. E aí a campanha está inclusa nesse contexto aí. Legal, eu concordo sim. E você falou algo muito interessante, né? Eu sempre falo, hoje, a coisa mais cômoda que tem tá chovendo, sabadão, você tá debaixo da coberta assistindo Netflix e a pizza chega quentinha na sua casa. Então, quando você tá no trânsito é aquela loucura, você tá estressadíssimo como motociclista, mas na hora que tá chovendo, você tá lá debaixo da coberta... Pega o trabalho deles. É ele que vem trazer a pizza, o remédio, né? Então, é um trabalho essencial hoje pra gente. Eu vejo que eles precisam, sim, de ter um olhar um pouco mais atencioso. São vulneráveis em relação ao veículo e a falta de proteção. Então, eles precisam... E aí, sim...
Veículos, todos precisam cuidar dos motociclistas. O Código de Trânsito prevê que veículos maiores são responsáveis pelos menores, motorizados por não motorizados e todos pelo pedestre. Precisamos cuidar deles, mas é fato que eles precisam ter um cuidado muito maior, porque o excesso de confiança, às vezes, a habilidade... Um problema que eu vejo no trânsito muito grande é a grande habilidade que eles têm. Você pegar um motociclista, e eles até, esse público costuma diferenciar, né? Motociclista, motoqueiro, enfim. Mas você tem aquele que usa a moto a passeio. Ele vai sair costurando o trânsito, cortando um caminhão, ônibus pela direita, nunca. Uhum. Que é o cara que pega a moto para ir passear no fim de semana, ele gosta, né? É o hobby dele. Ou você tem aquele que a moto é um meio de transporte. Chega mais rápido, ele pega a moto e vai para o trabalho. Então, ele não tem correria. Uhum. Quem tem correria é quem está no trânsito o dia inteiro. E isso faz com que eles tenham muita habilidade. Então, eles dominam mesmo. Eles passam em espaços que você dá um frio na espinha. Você fala, não vai caber. Cabe, ele sabe que cabe. Porque eles fazem isso o dia inteiro. Isso acaba gerando excesso de confiança, imprudência e acidente. Então, eu acho que tudo isso precisa ser muito bem pensado, né? Porque a rotina do trânsito dá para eles uma confiança muito grande também, estar ali, né? Sem dúvida. E aquela correria, né? A velocidade em excesso ali, por quê? Porque é produção, né? Eles estão entregando, quanto mais entregas eles fizerem, melhor vai ser a produção, o rendimento deles no final do dia. Então, tem estudo, né? Tem, verdade. Então, aí a coisa piora nesse contexto aí, porque velocidade significa você estar mais vulnerável para os acidentes, e quando acontece, as coisas são piores, né? É verdade. É verdade. E são pontos aí que a campanha visa tratar. Acho que vale o nosso alerta para quem está no trânsito no dia a dia, né? Ter essa preocupação. Porque a ideia da campanha é usar o tema velocidade motociclista conscientizando a todos, né? É lógico. Você dirige um carro, então vamos trabalhar na campanha de conscientização, porque o motociclista está no trânsito e a gente tem que cuidar dele. Tem. Então, é justamente esse movimento que faz muito sentido. Só acho que tem que trabalhar mais do que uma semana só, né? Mas é interessante, né? Nem que seja agora essa semana aí, quem sabe as coisas aumentam e fazem mais campanhas, né? Porque o caminho é por aí, né? Educação. Verdade. Que transforma. Verdade. O Brasil hoje tem 2 campanhas, né? O Maio Amarelo, que trata de segurança no trânsito também, e a Semana Nacional do Trânsito, que é setembro, né? E as pessoas até às vezes confundem, né? Setembro Amarelo é um tema diferente. Parabenizar aqui os órgãos, né, públicos e as entidades que tratam disso. Sim. Parabéns, né? É verdade, é verdade. A gente precisa refletir sempre sobre aquilo que é a maior rotina da gente, né? Isso. Porque independente do que você faça na sua vida, você desloca no trânsito o dia inteiro. Seja a pé, de carro, de ônibus, de moto, para a escola, para o trabalho, para a academia, para o supermercado. Você está no trânsito o tempo todo, né? A gente está o tempo todo em deslocamento, né? E me conta, Eduardo, sobre os acidentes, acontecem e os números são elevados. O número de acidentes de trânsito no Brasil, a gente sabe que é alto. Vítimas todos os dias. E a campanha visa a preservação da vida, que é conscientizar pessoas para que para que a gente não tenha o acidente. Reduzir com isso as consequências, né? Os hospitais estão cheios porque as pessoas se acidentam. E quando o acidente acontece, a gente tem todos os transtornos, né? Sim. Um dos transtornos aí é com relação ao veículo, né? Porque todo mundo sabe, você pega, por exemplo, um boletim de ocorrência feito pela Polícia Rodoviária Federal, é um primor de registro, né? Eu sou encantado em ver a qualidade dos boletins de ocorrência, que lá registra-se as condições da pista, as condições do condutor, as condições do automóvel, com qual objetivo, condição da pista? Para que se tenha melhoria. A estatística, está acontecendo muito acidente naquela estrada ali, naquele exato trecho, tentar melhorar, se tem uma curva aí, com o tempo a engenharia vai mudar aquilo ali para não ter mais curva, entendeu? Então, eles buscam redutor de velocidade, isso, né? Eles buscam reduzir até a velocidade ali, o redutor, seja com a placa e tudo, colocar radar, né? Com o objetivo, assim, de evitar que o índice continue aumentando ali naquele determinado trecho. E também o pessoal da polícia, assim,
que busca primeiro preservar a vida. Se teve alguma vítima, eles vão socorrer a pessoa primeiro, né? Para depois ver as outras questões. Então, na questão do que diz respeito ao veículo automotor, que pode ser motocicleta, pode ser um caminhão, pode ser um automóvel, pode ser um ônibus, enfim, uma carreta, aí ele depois vai analisar os danos ali. E existe hoje, que é estabelecido pela uma resolução nacional do CONTRAN, que é 810/2020, que estabelece os critérios ali de análise dos danos do veículo. Então, toda vez que ocorre um acidente nas vias públicas municipais, estaduais e federais, né, seja através da polícia militar, seja através de um agente de trânsito estadual ou federal, existe um formulário para ele preencher. Então, pouca gente sabe disso. Então, na hora que... E também a pessoa bateu ali, está com a cabeça quente, nem não está olhando isso, mas o profissional em si, que é o policial, o agente de trânsito, ele vai se fundamentar ali, ó. Teve um acidente entre 2 caminhões, por exemplo, vamos ver o que aconteceu nesse caminhão, o V1 aqui, o outro o V2, teve dano na cabine, registra aqui, tem um formulário. Caminhão são 16 itens que eles analisam, desde um airbag que foi acionado, até um para-choque traseiro que foi afetado, como é que ficou a cabine, se danificou a estrutura, como é que ficou a carroceria, o eixo, o chassi. Então, assim, é tudo muito bem estabelecido. E a cada ano que passa, o CONTRAN vem melhorando mais isso, porque começou no passado com 52 itens para um automóvel, hoje nós estamos com 22. Legal. E aí eles analisam ali. No que eles registram, no caso do caminhão que eu citei aqui, itens de gravidade, que chama de M, que é média monta, e G, que é grande monta. Por exemplo, o que dá grande monta em um caminhão? Se houver um incêndio, onde grande parte do caminhão seja... recebeu esse incêndio ali, aquela chama de fogo e tudo, eles colocam lá grande monta. Agora, se pegou na metade do caminhão, aí é média monta, entendeu? Então, assim, tem essa classificação e aí vai embasar e dependendo do que ele registrar ali, o que acontece? Essa informação através do BIM, Base de Informação Nacional, vai para o DETRAN onde o veículo é registrado. Aí o DETRAN fala, deu grande monta nesse veículo, bloqueia o veículo no sistema do DETRAN. Então, a pessoa que bateu, às vezes, o que é o comum hoje, gente, acontecer? Né? A pessoa bate o automóvel, bate o veículo, tudo. É lógico que tem que olhar, graças a Deus, não machucou ninguém, que bom e tal, passou aquele susto, vamos ver a questão do carro. Aí a pessoa bateu, ela pega o veículo dela e leva para a oficina para arrumar. Ou então ela faz o quê? Ela aciona a seguradora, caso ela tenha, né? Porque tem casos que a pessoa não tem seguradora. Mas, em alguns casos, a pessoa tem, aciona a seguradora. A seguradora vai e o que ela olha? Dá para... Se não dá, ela entende que o orçamento para consertar aquele veículo fica acima de 70%, por exemplo, ela fala assim, não, eu vou te indenizar. A tabela FIPA, eu vou te indenizar. Funciona assim a seguradora. Não dá para consertar e tudo, então se der para consertar, você vai pagar a franquia e o resto eles vão ser responsáveis. Funciona assim. Só que isso é uma outra ponta, porque... Nós temos a questão do DETRAN, porque o DETRAN pegou e bloqueou esse veículo. Aí, aqui em Minas Gerais eu posso falar de cadeira, porque o DETRAN daqui fez até uma portaria que copia a Resolução Nacional do CONTRAN, então eles fazem as coisas aqui acontecerem. Se classificou como média monta ou grande monta, que eu vou falar um pouco sobre isso depois, para diferenciar isso aí, bloqueou o veículo, eles mandam uma carta ou um e-mail para o proprietário do veículo, comunicando que a partir daquele momento o veículo dele considera-se está bloqueado no sistema. E caso a pessoa, para resolver, precisa haver a possibilidade de reclassificar ou de desbloquear. Mas como é isso? Bloqueou, eu não posso andar. Se está bloqueado, você está impedida de circular, de transacionar com o veículo, de fazer qualquer coisa, desde que você vá no DETRAN e regularize essa situação. Entendi. Então, assim, os acidentes são classificados, os danos estruturais, em 3 modalidades. Pequena monta. Pequena monta é quando você teve um acidente que praticamente não deu dano estrutural nenhum no veículo. Exemplo, quebrou ali um farol, um farolete, amassou o capô, amassou a porta, a lataria, foi só isso. Coisa assim. Aí o agente de trânsito lavrou, colocou pequena monta. E que colocou pequena monta,
não vai ter informação nenhuma para o Detran, porque foi pequena monta, está tudo resolvido. Vida que segue. Aí sim você vai procurar a sua seguradora, vai arrumar, vai ver aquele valor, que às vezes os danos são, a gente chama superficiais e aparentes, mas amassou um capô ou quebrou um farol e fica caro, né? Sim. Aí a pessoa tem que acionar o seguro, que ela vai pagar a franquia e a empresa a seguradora vai bancar o resto. Bom, e tem também a questão de terceiros, né? Ver se você bater errado, bateu em outro, mas seu seguro cobre, tem essas coisas. Média monta, que é a classificação, por exemplo, automóvel. O automóvel tem 22 itens. Então eles falam, se der de um dano, até um dano é pequena monta estrutural, até 6 é média e acima de 6 é grande. O que é dano estrutural, Eduardo? Um airbag que é acionado é considerado um dano estrutural de segurança. Uma estrutura de coluna que dianteira, central, esquerda, que fica a coluna central fica entre as portas, traseira e dianteira. Amassou ali, considerado um dano estrutural. Bateu de frente, pegou uma longarina, que na verdade o automóvel é o chassi, amassou a ponta da longarina, é um dano estrutural. A caixa de roda, então são esses danos estruturais, que as pessoas às vezes batem. Ah, mas o meu motor, eu vi você falando de motor aí no início, né, que o motor caiu para um lado e tal. Às vezes o motor soltou do veículo e tudo, mas o motor não é considerado dano estrutural. Até porque hoje tem uma tecnologia para isso, né? Dependendo do impacto, ele soltar mesmo, né? A questão de segurança e preservar a vida, né? De quem está dentro do carro. Aí deu média monta. Média monta para o Detran significa veículo recuperável. Você pode, depois que regularizar a situação no Detran, voltar a circular com ele, arrumar e voltar a circular. Mas média monta, se você não reclassifica, ele vai ficar um veículo recuperado no documento e desvaloriza seu veículo. Mas eu posso... Você pode buscar a ajuda do engenheiro, que aí é meu caso, né, que eu entro. Porque o que acontece? Quando a pessoa bate o carro e que recebe aquela carta, eu imagino assim na cabeça da pessoa, o que ela vai fazer? Não, além de queda coice, né, tem aquele ditado, né? Além de bater e tudo, esse estresse todo que eu estou passando e tal, eu ainda recebo uma carta do Detran bloqueando meu veículo que está com média monta. O que é isso? Ou você procura um despachante, porque, igual, você é um profissional, está trabalhando, você não tem tempo. Ou então você vai no Google procurar saber o que é média monta. Aí, às vezes, quando você vai no Google, como, por exemplo, eu faço campanha no Google Ads, pode ser que você me ache lá, outros colegas engenheiros, para te explicar o que é isso. Aí a pessoa fala assim, aí vai estar lá, eu lá, falo assim, você bateu seu veículo, foi dado média monta e tudo, eu posso te ajudar. Manda a cópia do BO, foto que bati, que eu vou analisar e vou te orientar. Aí foi média monta. Mas aí quando a gente analisa o veículo, ou vai fazer uma visita lá no local para vistoriar o veículo, ou a pessoa já manda as fotos para você, nos padrões exigidos pelo Detran, com as portas abertas, capô aberto, tampa traseira, aí você consegue ter uma visão 360 graus do veículo, e você fala, não, foi marcado aqui 6 danos, mas pelo que eu vi aqui é um só, entendeu? Aí opa, dá para reclassificar. E reclassificar é o melhor caminho, porque um veículo média monta, se você reclassifica, você entrando com o recurso de desbloqueio automático e você está tudo resolvido diante do Detran. Aí você zerou, não fica nada no carro. Aí um veículo grande monta. Aí às vezes o veículo bateu e tal, a pessoa registrou lá grande monta. E às vezes grande monta para o Detran significa veículo irrecuperável. Grande monta é quando deu acima de 6 danos estruturais. Porque os danos, as estruturas não mudam, né? Os componentes, os itens a serem analisados não mudam. Muda a quantidade de itens que provocam uma grande monta. Aí o cara lá colocou lá e às vezes colocou, não de má fé, a gente talvez tenha que acreditar nisso, né? Que as pessoas, foi de má fé do agente fazer isso comigo, entendeu? Aí fica vinculando às vezes que a pessoa às vezes estava meio que alterada, aí né, o cara colocou de má fé. Não, mas eu não acredito em má fé, não. Às vezes eu acredito numa falta, às vezes, até de um conhecimento adequado para colocar, uma falta de concentração, ou a pessoa se equivoca mesmo no achismo, né? Porque tem hora que é difícil, será que sim, será que não? E tudo, mas aí deu grande monta. Grande monta, ou seja, os danos para o Detran significa que ocorreu danos que o veículo não pode ser consertado e voltado a circular. Então, você tem que pegar esse veículo e dar baixa no registro dele, sucateá-lo. Mas aí o engenheiro analisou e fala, não é grande monta, não. Isso aqui é média. Não foi 8 danos estrutural, foram 6. Aí você prova, através do laudo e tudo. Aí o Detran reconhece, você entra com o recurso, é um recurso administrativo, ele é rápido, ágil, entendeu? Com no máximo até 15 dias o Detran dá a resposta, fala, não, o seu veículo aqui não é grande monta, não é média. Passando para média, aí você está autorizado, sim, aí sim a consertar o veículo.
Aí você conserta aquele veículo, depois que conserta, você vai ter que fazer o desbloqueio, que esse veículo depois passa, porque o engenheiro, no meu caso, eu analiso os danos estruturais com veículo estático, entendeu? É parado. Agora, depois que conserta o veículo, passa por Inmetro. O Inmetro, ele vai analisar, uma oficina credenciada do Detran, que ele vai analisar o veículo de forma dinâmica, vai colocar o veículo no dinamômetro, vai testar, vai ver como é que está, como é que não está, entendeu? Aí teve passou no laudo, chama laudo CSV, Certificado de Segurança Veicular. O veículo está apto para circular, não teve dano na sua estrutura, que provocou, ele vai estar íntegro para circular, sem provocar problemas para quem está conduzindo ou para terceiros. E aí depois também tem a vistoria do Detran. O Detran também faz uma vistoria. Depois que passou por esses dois, pelo laudo do Inmetro e pela vistoria do Detran, o veículo vai pagar uma taxa de alteração de dados, ele vai ter um novo documento com indicação de veículo recuperado. Então, se a gente puder evitar isso, de ter o veículo recuperado, é importante. Por quê, Eduardo? Por quê? Tem seguradora que não faz seguro de veículo recuperado. Tem determinado tipo de serviço, por exemplo, o Uber não aceita veículo com indicação de recuperado nele porque entende-se que está recuperado é porque o veículo, assim, ele está rodando, mas não é um veículo pleno, né? Não é um veículo. Não sabe a condição. Não sabe a condição, né? Assim. Aí o que acontece? Para evitar problemas, essas empresas aí... Então, assim, é uma série de consequências de você... E até na hora de negociar, porque é lógico, uma vez que foi lavrado um boletim de ocorrência, foi registrado, quando você vai comprar um veículo, gente, você manda fazer o laudo pericial, você vai fazer o laudo cautelar ali para ver como é que o veículo está, você faz uma série de buscas para saber a origem desse veículo, quem foi o dono dele, se é proveniente de leilão ou não, se ele sofreu acidente, mas sofreu. Não, olha, foi uma coisa tão simples aqui, amassou o capô, arrumei e vida que segue, está tudo bem. Agora, assim, se vem recuperado, a pessoa na hora de negociar já fala, veículo recuperado, você fala, eu não vou comprar, você vai me dar um desconto, entendeu? Aí a pessoa vai... Agora, em não se podendo reclassificar, é preferível você, no caso de média monta, você ter um veículo recuperado, é preferível ter o veículo do que não ter, né? E no caso de grande monta, se você não puder reclassificar, você perde o veículo. Então essas são as classificações de monta e os procedimentos hoje são dessa forma, né? Então o que a gente chama a atenção dos proprietários de moto, né? Os motociclistas, o proprietário de veículo, o pessoal de transporte e tudo, ocorreu um acidente, nem que foi registrado média monta ou grande monta, consulta lá o despachante, ou consulta a gente, procura, a gente faz uma análise ali tranquila para eles, até gratuita para analisar o laudo, que a gente tem experiência, e se for possível reclassificar, vai precisar do laudo. Se não for, o procedimento é outro, ele vai precisar do despachante. E resolve a situação e vida que segue, né? É melhor do que ter o transtorno do carro, talvez numa condição que não é legal para andar, né? E é sempre uma consequência, né? Porque é fato, assim, acidente de trânsito, acidente a gente tem que trabalhar para evitar sempre. Sim. Os danos em relação à vida humana são desastrosos e as consequências materiais também são muito ruins, porque às vezes é isso, a pessoa trabalha com carro, né? E aí a gente... E eu quero aproveitar a abrangência da comunicação de vocês aí, que vocês estão de parabéns, igual você falou, você praticamente aqui chega nos rincões, aí chega de outros estados, né, no Brasil todo, e assim como eu estava elogiando o estado de Minas Gerais aqui, na questão da reclassificação de monta, que quando tem um acidente, o Detran daqui se preocupa em mandar a carta para o proprietário do veículo, e aí a coisa da questão do recurso administrativo, né, de reclassificação de monta, ele anda e funciona. Mas a gente não vê a mesma coisa no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Aí, às vezes, eu converso com um despachante lá, aí eles falam assim, não, aqui em São Paulo o veículo deu grande monta, a gente baixa no registro do veículo, sucateia ele, está tudo bem. Independente de deixar isso ou não. Não, sem uma análise. Aqui deu média monta, a gente desbloqueia o veículo, porque desbloquear é você não ver a possibilidade de reclassificar. Aí eu falo assim, mas põe a mão na consciência. Você é despachante, você tem seu carro, não tem? Um belo dia você está aí, passeando com sua família, toma aquele susto, o cara bate na traseira do seu carro lá, amassa um pouquinho, aí na hora que o agente vai lavrar o boletim de ocorrência, ele coloca lá média monta. Seu carro teve nada, quebrou lá o farol, a lanterna, não sei o quê, e amassou um pouquinho, deu um dano só, amassou um pouquinho do assoalho.
Aí você vai aceitar que o seu veículo, que foi uma coisa simples, você gastou até pouco para arrumar o carro, que fique veículo recuperado? Ah, mas aí não. Funciona para você, funciona para os outros. É exatamente isso. Entendeu? Ah, mas porque aqui o Detran... Cara, você pega aí a resolução, põe debaixo do braço. Você não está pedindo favor ao órgão público, não. Você está pedindo eles, assim, com jeito, para que sigam o que está escrito na lei. Você sabe, tem a lei aqui, ó. Fala aqui, ó, reclassificação de imóvel é um direito do proprietário do veículo, e a gente quer resolver isso porque não teve nada do carro. Porque senão o Detran é aquela coisa, o Detran vai ficar batendo na porta de proprietário de veículo para falar, ó, você tem um direito, vem reclassificar. Se o cara chegar lá querendo desbloquear, para eles faz diferença nenhuma. E também não está fazendo diferença para o despachante, porque para ele vai fazer o serviço dele mesmo. Agora eu falo com o despachante o seguinte, que quando ele é procurado por questão de monta, ele ganha de qualquer jeito. É a operação ganha-ganha. Eu também ganho quando eu tenho que fazer o laudo, ele ganha. Se tiver que fazer o laudo, ele ganha para reclassificar. E às vezes tiver que for de grande monta para média, depois tem que desbloquear, ele vai ganhar também. Agora, quem ganha mais nisso é o proprietário do veículo. Porque não vai ter seu veículo desvalorizado. Não tem transtorno. E às vezes costuma acontecer da pessoa ter grande monta, não tomar conhecimento disso, não ficar sabendo, por às vezes uma falta de informação do Detran que não informou para ele, ele conserta o veículo, mas na hora de reclassificar o Detran não aceita. E não, isso aqui não cabe reclassificar. Ou mesmo na hora de eu analisar, eu falo assim, não cabe reclassificação. O que aconteceu? Ele perdeu um veículo que bateu e ele arrumou um veículo que não podia ser arrumado, ele perde 2 vezes. Ele perdeu um dinheiro porque o carro dele não pode mais circular. Então, assim, tem que ter atenção a isso. Então, assim, e chamando a atenção aí nos nossos, os nossos colegas, né, as pessoas do nosso Brasil aí, do estado de São Paulo, de outros estados, que a ficar atento a isso. Bateu o veículo aí, você, proprietário do veículo, bateu lá, deu média ou grande monta, buscar sim a reclassificação. Né? Então, aqui no estado de Minas, isso já é um procedimento padrão do Detran. Detran. Não estou aqui, como diz o doutor, não tenho nenhuma procuração para defender, para elogiar, mas as ações do Detran aqui de Minas Gerais são... Mas é isso. No que diz a classificação de monta, estão de parabéns. Aqui no estado... Aqui a coisa funciona. Aconteceu, o Detran comunica e você tem a possibilidade. Nos outros estados, os Detrans não comunicam. Então, de vez em quando eu vejo lá que o cara recebeu a carta. Porque mas não existe assim, não virou rotina, tem que ser uma rotina, entendeu? De dar a oportunidade da pessoa, antes de perder o veículo, já tentar reclassificar, antes de ficar com o veículo recuperado, já tentar reclassificar. E aí o Detran lá, aí às vezes costuma do despachante ter que ir lá, não, mas a lei aqui tal. Já gerou uma jurisprudência que costuma dar certo e reclassifica, entendeu? Agora, tem uns procedimentos que a gente tem que respeitar. Cada estado tem o seu, cada Detran tem o seu. Por exemplo, o Detran daqui, quando você reclassifica de média para pequena e entra com recurso, obtendo êxito, desbloqueio automático, está tudo resolvido. Já em São Paulo, mesmo reclassificando e eles aceitando, eles pedem para o veículo passar pelo Inmetro. Talvez seja uma segurança a mais que estão pedindo, porque passar por Inmetro vai ter que fazer um laudo para ver como é que está o veículo funcionando. Condição. Tipo assim, a lei não estabelece isso, mas se o Detran, que tem autonomia e soberania para isso, decide, a gente tem que respeitar. Sim. O que a gente não pode entender e ficar calado é de o Detran não fazer a parte dele prevista em lei, que é comunicar aos proprietários, porque nós falamos de frota no início aqui da nossa conversa, a maior frota da América Latina de automóveis é de São Paulo. É verdade. Do estado de São Paulo. Né? É verdade. Muito legal, né? Essa questão de classificação de monta é antiga? Então, parece que é de 2002 que teve a primeira lei, a Lei 362. Depois ela foi alterada, veio a 544. Aí em 2020 eles revogaram a 544 e colocaram a 810. Mas, assim, não é um negócio novo, né? Desde 2002... Eu falo que eu trabalhei com trânsito muitos anos, com autoescola, dei aula, sempre trabalhei nessa área e eu não conhecia. Eu fui conhecer reclassificação de monta mesmo com você aquele dia, né? E é interessante, assim, porque não é algo tão divulgado, tão disseminado, as pessoas não sabem disso. Então é isso. O que acontece? O que a gente vê? Até aqui em Minas Gerais, antigamente, os Ciretrans, às vezes as pessoas até me ligavam. Ligavam um delegado lá do Detran lá. Por quê? O delegado, ele é muita lei, né? Para várias coisas. Eles não são obrigados a entender de tudo especificamente, é difícil, né? Mas aí, Eduardo, aí me indicaram você aqui, eu estou com um veículo aqui de
de uma pessoa aqui que veio aqui, que aconteceu isso. Eu falei, não, doutor, pode mandar aí o laudo aí, o BO, que eu vou dar uma analisada para o senhor. Eu falei, tal, é possível. Procedimento. Não, mas só liga lá. Agora facilitou e deu tanto problema que às vezes a pessoa fazia todo o procedimento e quando batia no Ciretran, que é o Detran regional, o Detran lá não aceitava a reclassificar. Não, sabia, você tem, né? Tem que desbloquear, que o procedimento padrão era desbloquear. Falei, gente, não é desbloquear, é reclassificar. Aí tinha que entrar o setor do Detran daqui para intervir lá e tal. Aconteceu tanto isso, que aí o que eles fizeram? Criaram aqui em Minas Gerais o setor de reclassificação de monta que centralizou ele. Aí hoje em dia é tudo de forma digital. E aí a coisa anda. Então, independente de onde tiver, cai no sistema. 853 municípios nós temos aqui. Então, existe um setor que fica ali na cidade administrativa, mas não tem contato presencial. É tudo de forma digital. Então, tem os procedimentos. Aí, depois você tiver com todo o documento, com o laudo do engenheiro que exigir e tudo, mais as cópias do BO, documentação, tudo direitinho. Clicou no link lá, um despachante. Aí entra com o GovBR, tem o link do Detran, já você vai lançando os dados, o Detran recebe lá e vai analisar e ele tem um prazo de até 15 dias para dar a resposta. Então, hoje tudo no sistema. Então, tudo no sistema digital. Legal. Aliás, depois da pandemia, a pandemia foi um negócio péssimo para todos nós, né? Não tem dúvida. Mas eu acho que a questão, principalmente do Detran, dos meus serviços, melhorou muito pela questão da digitalização, né? Que é a grande revolução que a gente já passou por ela, que é a digitalização, né? Então, assim, depois da pandemia, melhorou demais. É verdade. Porque as coisas estão mais ágeis, entendeu? Não tem aquela burocracia da papelada, de você ter que ficar na fila. Então, você fica na fila digital. Então, assim, e a coisa funciona, entendeu? Então, é legal quando funciona, né? Foi um passo gigante. Foi um passo gigante que a questão da pandemia, a pessoa se viu obrigada ali, né? Quem não queria, quem não gostava, quem não entendia, todo mundo. É igual o home office, né? Antes da pandemia, eu cheguei a fazer eu trabalhava com uma empresa de Curitiba. Mas as pessoas queriam que eu estivesse presente lá. Eu falei, gente, não faz sentido. Vocês querem que eu visite o mercado de Minas? Para que eu vou ficar aí em Curitiba? Nós temos hoje tanta ferramenta para reuniões, ferramenta, KPA, funil de venda, não sei o quê. Vamos cobrar pela meta e tudo. Mas aí depois que veio a pandemia, quem estava meio receoso dessa questão de home office teve que se adequar, não teve? E outra coisa, a coisa nunca vai ser igual como era antes. Acabou. Você vai falar que vai voltar tudo presencial? Não vai. Tem muita gente, inclusive nesses órgãos públicos. Detran, eu sei que às vezes a pessoa fica lá 3 dias, mas 2 dias é do home office. Entendeu? O meu trabalho todo é home office, entendeu? E aí eu acho isso assim, extremamente moderno. Hoje um computador, uma boa internet. É um telefone, um computador e tudo, e aí as coisas funcionam. Então, é isso. A reclassificação de monta é uma coisa que está bem viva aí, que só está aumentando, só está crescendo, e o governo viu que isso é bom, porque o governo não fez isso à toa. Você tocou no assunto, é verdade, é uma forma de certificar que os veículos que vão retomar aí as rodovias e tudo, eles estejam numa condição de segurança que dê integridade para o veículo, para o proprietário, para as pessoas, para as famílias, né? Porque quando não tinha isso, a gente nem sabia a condição do veículo que voltava a rodar. Verdade. E você sabe, o acidente não é só por velocidade que acontece, não. Às vezes você está andando devagar ali, e aí vem outro lá que o veículo não tem uma manutenção adequada e bate no seu e acarreta, né? Não é verdade? Sim. A gente vê essas estradas nossas aqui, ó, nossa malha viária aqui, às vezes um caminhão perde o freio lá e sai varrendo aí um monte daquela coisa desagradável, né? Então, assim, é triste, né? Mas é realidade, né? É verdade, é verdade. Eduardo, muito legal. Acho que fica aqui a nossa contribuição para a Semana Nacional do Trânsito, né? Eu acho que é uma campanha que faz sentido, vale a pena trabalhar essa ideia de realmente conscientizar pessoas, entender todos os pontos, né? Aqui a gente falou um pouquinho do acidente. É importante a gente entender todos os lados, né? Você trabalha numa área que é desconhecido para muitos, mas quando o acidente acontece, acaba... É que ele vai ficar sabendo. É inevitável. Então, acho que vale a reflexão na Semana do Trânsito para as pessoas estarem atentas à velocidade, aos motociclistas, motoristas atentos aos motociclistas e motociclistas cada vez mais conscientes. É isso que a campanha visa esse ano, né? Essa visão conjunta de todos em prol da segurança. E fato, cuidar dos outros pontos também, claro.
a manutenção periódica do veículo, o estado físico e psicológico do condutor, porque o sono, o cansaço, o uso de álcool, drogas, vai interferir e prejudicar. Então, vale aqui a reflexão. Acho que a gente consegue, mais uma vez, contribuir com as pessoas, trazendo conhecimento, algo que as pessoas não entendem tanto, e como eu disse, é mais uma vez a gente reforçando esse ponto, que é novo, mas que acaba impactando de alguma forma. Faça suas considerações finais, deixe aí sua mensagem para os motoristas, motociclistas e pedestres nessa Semana do Trânsito. O que você tem para dizer em prol da segurança no trânsito? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer você, né, esse espaço, essa oportunidade, parabenizar mais uma vez aí as entidades, os órgãos, né, públicos que estão aí nessa campanha aí de conscientização, né, do trânsito. E isso, pedir aí às pessoas para refletir um pouco, pensar, né, que a vida da gente vale muito mais do que qualquer outra coisa, e que viver é bom, mas é bom viver pleno, né, com qualidade de vida, para a gente poder prosperar, poder criar nossa família, né, poder viajar, divertir, e isso, viver a vida de uma forma saudável, né. Então, ficar atento aí, porque, igual você falou, hoje o número de frota cresceu muito e para tudo você dispõe de um veículo, né, de uma motocicleta e tudo. Então, assim, ficar atento nisso, né? Mas super válido. Que bom, Eduardo. Te agradeço mais uma vez, o espaço está aberto. Sempre que você quiser vir falar, trazer muito mais conscientização para os motoristas, é legal, porque a gente vai, de alguma forma, abrindo a mente das pessoas para o que tem por aí, né? E essa área de veículo e trânsito é sempre burocrática, é sempre complexa. Obrigado mais uma vez. Para você que acompanhou o nosso episódio, quero agradecer sua atenção. Falar que qualquer dúvida, qualquer questionamento, especialmente sobre a classificação de monta, que é algo mais específico, manda nos comentários, o Eduardo está aí atento para responder. Quero dizer para você que está me assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Toda semana a gente tem um episódio novo, sempre com um tema para contribuir e agregar com o seu conhecimento, com o seu desenvolvimento e a sua proficiência. No oferecimento da MA Consultoria, nossa parceira aqui do Na Segurança Pode, eu te vejo no próximo episódio. Até lá!